Bom dia! Começando a nossa dose diária de legislação. Gente, Nutris, eu resolvi falar um pouquinho a cada dia, nada de lives longas, nem muito grandes, não. Vamos ser bem objetivos, mas resolvi falar um pouquinho a cada dia sobre as nossas legislações, todas aquelas que regem a nossa profissão. E escolhi falar sobre a Resolução 600 do Conselho Federal de Nutricionistas. Então ontem eu fiz uma pequena introdução sobre essa legislação e ela é a legislação que fala pra gente, que conta pra gente quais são as nossas atribuições enquanto profissionais da área de nutrição, enquanto nutricionistas. Então, sejam todos muito bem-vindos e se você se interessa em saber um pouco mais sobre legislação, agora sobre a CFN, mas mais para frente sobre a RDC 216 e outras mais, fica comigo aqui no canal que a gente vai ter dose diária e homeopática de legislação, cada dia um pouquinho. Então, gente, vamos lá. Eu resolvi começar lá na atribuição número 5, que fala sobre o nutricionista na área, nos outros segmentos de alimentação que não o AN. Lembra? A primeira de todas é o AN. Depois vem a parte de clínica, depois vem a parte de educação, como fala, gente? Quando a gente é professor, olha, falei para vocês que aqui nós estamos todo mundo aprendendo. Peraí, deixa eu achar. Pesquisa, área de pesquisa, enfim. Hoje a gente vai falar sobre a área que rege as outras áreas da nutrição. E aqui fala o seguinte: compete ao nutricionista, no exercício de suas atribuições na área de indústria e comércio de alimentos, vamos ver o que a gente tem para fazer nessa área. Elaborar informes técnicos científicos, você já parou para pensar nisso? Gerenciar projetos de desenvolvimento de produtos alimentícios, prestar assistência e treinamento especializado em alimentação e nutrição, controlar a qualidade de gêneros e produtos alimentícios, atuar em marketing e desenvolver estudos e trabalhos experimentais em alimentação e nutrição, proceder a análises relativas ao processamento de produtos de alimentos industrializados e prestar auditoria, consultoria e assessoria em nutrição e dietética. Essa é a competência do item número 4 lá da nossa legislação, do CFN 600. Aí, agora, ela vai falar sobre cada sub-área, então vai explicar melhor cada um desses itens. Ou seja, o que é que a gente pode fazer? Por que eu resolvi fazer essas lives, gente? Porque nem para mim era muito claro o que o nutricionista poderia fazer. A gente sempre está falando do quanto a área de nutrição é ampla, do quanto a gente tem de trabalho para realizar, o quanto o mercado, eu falo que o mercado é infinito, especialmente de consultoria, é um mercado que vai todos os lugares, todos os segmentos da área de alimentação e nutrição podem contratar um nutricionista. Mas aí a gente fala, podem contratar um nutricionista. Mas pode contratar um nutricionista para fazer o quê? O que o nutricionista pode fazer? Onde a gente encontra isso? Aqui nessa resolução, CFN 600. É aqui que a gente vai encontrar o que o nutricionista pode fazer em cada área. E agora a gente vai falar, hoje a gente vai falar da primeira sub-área, que é da parte na área de indústria e comércio, a primeira sub-área. E gente, eu acho que vocês vão ficar surpresos como eu fiquei. Cadeia de produção de alimentos. Quando ela fala cadeia de produção de alimentos, ela dá o segmento de extensão rural e produção de alimentos.
Logo quando fala produção de alimentos, eu no passado já ficava pensando em nutricionista de produção, de cozinha industrial. Mas não é bem assim essa atribuição. Olha só, extensão rural e produção de alimentos. O que é que o nutricionista pode fazer na extensão rural e na produção básica de alimentos, gente? Primeiro, orientar os produtores de alimentos quanto à forma adequada de higienização, acondicionamento e transporte para redução das perdas de alimentos e conservação das suas propriedades nutricionais. Gente, a legislação começa, as atribuições do nutricionista começam lá na cadeia de alimentos, lá no começo, no início de tudo, na produção mesmo do alimento, lá no rural, na extensão rural, lá onde é plantado o alimento. E aí, aqui então, a gente vai ter 6 atribuições que a gente pode fazer lá. Então, o nutricionista da área rural, ele pode começar a pensar sobre isso. Será de que forma que eu poderia trabalhar com agricultores, por exemplo, desde os pequenos até os grandes agricultores? Então eu penso, como a gente pode chegar nessas pessoas? Primeiro, acho que é importante a gente entender o que a gente pode fazer, para depois a gente começar a pensar em como a gente pode chegar até eles. Então a gente já viu aqui que a primeira atribuição fala que nós podemos orientar esses pequenos agricultores e grandes também na higienização, no acondicionamento e no transporte desses alimentos, assim que eles são colhidos. Então você colhe o alimento, você já tem a primeira ação que o nutricionista já pode estar ali presente. O segundo é participar de equipes multiprofissionais, orientando sobre a importância da diversificação da produção de alimentos como estratégia para uma alimentação variada e nutritiva. Então, aqui ele já está falando lá de equipes multiprofissionais que trabalham pensando em alimentação nutritiva, em alimentação nutricionalmente equilibrada. Então, aqui ele já dá um outro gancho para a gente. Terceiro, participar de elaboração, execução e acompanhamento dos programas de extensão que existem ali. Então, essa é uma área que para mim é muito desconhecida. Eu sou urbana, então eu não tô no meio rural, mas eu fico imaginando, a gente tem Embrapa, tem alguns outros órgãos que eu vou me informar melhor para poder saber orientar você, Nutri, que mora aí na área rural, que tem essa possibilidade de estar trabalhando com agricultores. Vou pesquisar sobre isso para entender melhor, porque eu tenho certeza que existem vários programas. Olha só o quarto, como esse, assistir as famílias rurais, orientando-as nas áreas de competência dos projetos desenvolvidos, em especial a produção orgânica, agroecológica, contribuindo para a melhoria de suas condições de vida. Então, mais uma atribuição. A quinta, elaborar projetos nas áreas de alimentação e saúde destinados às famílias e comunidades, acompanhando sua execução e avaliação. E o sexto, desenvolver projetos com vistas à valorização da culinária e cultura alimentar local. Então, olha só, gente, quando eu leio isso aqui, eu penso o seguinte: é uma área que para mim é totalmente nova. Eu nunca tinha parado para pensar, eu já tinha visto em algum momento no passado, especialmente quando eu gostava demais da área de alimentação. Gente, minhas palavras estão me fugindo hoje. Como fala, esse trabalho de coletividade, sabe? Eu sempre gostei muito de fazer palestras, então é uma área que eu sempre me encantei.
Mas eu sou urbana, eu nasci dentro da cidade, eu muito poucas vezes fui para fazenda, não é um passeio que eu gostava e nem gosto muito. Das coisas tem que estar assim meio parecendo cidade para eu gostar. Eu morro de medo de bicho do mato, essas coisas. Mas enfim, tem quantos nutricionistas? O Brasil é um país extremamente agrícola, né? A gente tem inúmeros locais, inúmeras situações onde as pessoas são realmente agrícolas, é a profissão, vivem daquilo, moram ali mesmo, né, próximo em sítios, em fazendas. Então, nós somos um grande produtor de alimentos. E eu acho que a gente nem para pensar sobre isso e a faculdade fala muito pouco sobre isso, né? A faculdade fala pouquíssimo sobre a área rural, sobre o quanto o Brasil é produtor de alimentos. A gente fica muito fixado, né, no depois, mas a gente nem pensa, nem lembra no início da cadeia alimentar. Então, quando essa atribuição aqui, eu fico pensando, como será que o nutricionista pode começar a aparecer? Ele dá várias deixas aqui para nós, quando a gente lê tudo isso. Primeiro, a gente tem órgãos federais, estaduais e municipais, né, que cuidam dessa área. Alguns deles, com certeza, têm concursos públicos, né? Por exemplo, Embrapa. E eu não sei se existe vaga, se existe trabalho para nutricionista lá dentro da Embrapa. Eu não sei se existe já esse cargo. Eu vou procurar também. Já tem duas coisas que eu quero anotar aqui, que eu quero trazer para vocês. Dados sobre produção de alimentos no Brasil, já estou marcando aqui. Programas de extensão rural. E se tem nutricionista na Embrapa, por exemplo. E quais são os outros órgãos similares à Embrapa? Agora, a gente não pode só ficar pensando também em concurso público, até porque a gente está aqui numa carreira de empreender, né? O Domine a Nutrição é para quem quer empreender na carreira de nutrição, quem quer fazer algo diferente, algo inovador, algo que ninguém nunca fez ou é muito novo, muito recente, as pessoas estão começando a fazer. Então esse é o nosso papel aqui, de incentivar você, de levar você para esse pensamento, para essa mentalidade empreendedora. Vamos divulgar a nutrição. Então, veja bem, quando eu fiquei 10 anos parada, né, do trabalho formal da nutrição, eu fui procurar dentro da minha cidade formas que eu tinha de falar sobre a nutrição. E eu acho que isso me ajudou muito depois, quando eu voltei para o trabalho formal. Porque enquanto, eu não estou dizendo para você ir para isso não, tá? Mas é uma forma de você pensar como você pode atuar. Então aqui ele fala assim, assistir a famílias rurais orientando-as nas áreas de competência dos projetos desenvolvidos, em especial na produção orgânica, agroecológica, contribuindo para a melhoria das condições de vida. Normalmente, em áreas rurais, sempre tem grupos, ONGs, grupos de pessoas, grupos de empresários, grupos de mulheres. Se não tem, você pode criar um grupo onde as pessoas se preocupam com esse tipo de situação. Você pode procurar, se existe aí na sua região, se você é da área agrícola, você pode procurar os grupos que assistem essas famílias e pode oferecer, por exemplo, uma palestra gratuita, mensal, quinzenal, vai depender do tempo disponível que você tem. Se você ainda não está trabalhando, então você tem mais oportunidade ainda, porque você vai começar a aparecer. As pessoas vão começar a te ver. Quando eu falei para vocês que eu fiquei 10 anos parada e eu fui procurar na minha cidade algum local para eu fazer um trabalho voluntário, para eu continuar falando da nutrição, eu encontrei um grupo de mulheres que cuidava dos pacientes com câncer carentes aqui na minha cidade. Esse grupo existe até hoje. E eu fiquei praticamente, durante esses 10 anos que eu fiquei parada, eu trabalhei voluntariamente nesse local.
Eu ia semanalmente e fazia porque lá os encontros eram semanais e eu fazia atendimentos. Eu fazia atendimentos em grupo, eu fazia atendimentos individuais. Uma vez a cada trimestre, a gente tinha aulas de culinária saudável, utilizando alimentos alternativos. Então eu consegui falar sobre nutrição para muitas pessoas. Eu conseguia atingir uma grande quantidade de pessoas com esse trabalho que eu fazia. Eu dedicava 1 hora por semana e a cada trimestre eu dedicava 3 horas na semana, porque a gente tinha um encontro maior. Então, você vê, com 1 hora por semana, 1 hora e meia, né, pensando no deslocamento, eu conseguia atingir um público tão grande, né, que depois, quando eu comecei a trabalhar, meu nome, as pessoas se lembravam. Gente, eu fiquei por anos a fio, porque quem não sabe, eu fui nutriclínica durante mais de 15 anos um pouco. Eu ganhei todos os anos, eu ganhava o troféu de nutricionista revelação. Então, o que era que fazia com que as pessoas lembrassem de mim? Era que eu ficava aparecendo muito, eu procurava situações para ser vista. E hoje, gente, a gente tem uma ferramenta que é fantástica para a gente ser visto, que é aqui a internet. Então, por exemplo, dentro do seu Instagram, você que é nutri da área rural, será que você fala sobre isso no seu Instagram? Será que você pensa em montar um grupo, né, de pessoas que possam assistir, por exemplo, as famílias rurais? Outro, será que você já pensou em desenvolver aqui receitas com a sua culinária local? Utilizando os ingredientes que são feitos ali, as pessoas que têm tantas receitas, montar um livro de receitas. Não precisa de você pensar em elaborar coisas novas. Pega as suas receitas aí da sua região, começa a testar ingredientes diferentes, começa a postar no seu Instagram. Olha que coisa mais rica, mais enriquecedora e inovadora, entende? Então são coisas que a gente olha e fala, uau, eu não tinha pensado sobre isso. Será que eu posso fazer algo dessa forma? Será que isso vai me render algum resultado? E acreditem, sempre rende, sempre tem um resultado. Bom, para quem chegou depois, bom dia, sejam bem-vindos. O que eu estou fazendo aqui de manhã é a famosa dose diária e homeopática de legislação. Então todo dia, se Deus quiser, ou quase todo dia, eu vou chegar aqui no período da manhã e passar para você uma dose diária de legislação para que você fique mais por dentro das leis que regem o nosso trabalho e também para que, olhando a nossa legislação, a gente tenha mais ideias do que a gente pode fazer dentro da área de nutrição, empreendendo na área de nutrição. Olha só, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu pensei aqui. Orientar os... e aquele primeiro. Então aqui a gente está falando sobre assistência. Olha só o que dá margem para essa... E são só 6 itens, gente. Olha o tamanhozinho. Mas olha quanto dá margem para a gente de trabalho. Dá margem para o trabalho de nutrição assistencial, quando você pensa em assistir as famílias rurais, orientando-as. A parte de técnica dietética e desenvolvimento de receitas, quando a gente fala em projetos de culinária cultural alimentar local. E segurança de alimentos, quando a gente fala em participar na orientação dos produtores rurais na hora de higienizarem, acondicionarem e transportarem os seus alimentos, aqueles da sua produção, até a venda. Então, a gente tem aqui 3 áreas onde nós podemos empreender de forma totalmente inovadora. E talvez, gente, não tinha passado nem pela minha cabeça isso. E agora está passando pela nossa cabeça. Então, se você tem uma ideia também, coloca para mim, Ana, eu tive uma ideia, vamos compartilhar aquilo que eu tenho falado nas minhas lives da noite.
Vamos falar para o Brasil, vamos nos unir, Nutris, e vamos contar para o Brasil o quanto a nossa profissão é rica e o quanto nós podemos ser valorizados e respeitados. Alguém quer me chamar aqui, fazer uma solicitação para tirar alguma dúvida? Porque agora de manhã também vou abrir o canal para a gente responder perguntinhas. Quem sabe a gente vai esclarecendo. Então temos um tempinho. Será que alguém gostaria de me enviar uma solicitação de participação ao vivo para perguntar alguma coisa, para tirar alguma dúvida ou para fazer alguma sugestão? Estou aqui. É só mandar e enviar uma solicitação e a gente está aberto aqui, né, para vocês. E aí vocês podem, convido todas as pessoas, alguém gostaria? E aí vão se preparando. Hoje talvez você não tenha uma pergunta, mas às vezes amanhã ou depois você vai ter. E aí a gente está aqui, anota, guarda e vamos conversar mais. Porque hoje é uma dose diária e pequenina de legislação. Pesquisem CFN 600. E, gente, lembrem-se, estamos à noite, hoje às 19 horas e 17 minutos. Eu vou falar os 3 erros mais comuns que eu já vivi quando eu fui Nutri de One e que quando a gente vira consultor acaba cometendo os mesmos erros. E aí, gente, podemos colocar tudo a perder. Às 19 horas e 17 minutos, eu tô aqui de novo na nossa live de aquecimento para a nossa jornada Nutri Empreende, que começa a semana que vem, dia 25. Um beijo, espero que a gente tenha falado alguma coisa importante e interessante para você. Fiquem com Deus e até amanhã, nesse mesmo horário, aqui no Domínio Nutrição, com a nossa dose diária de legislação. Um beijo!